Tá me ouvindo Luciano? agora, Lu? Sim. Então tá. Boa noite a todos. Também, Luciano? Tá me ouvindo Sim, também? todos com som perfeito. Boa noite a todos, boa noite, Regis, boa noite, Jefferson. Boa noite, meninos, tudo bem com vocês? Boa noite, Lu, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Nós já estamos ao vivo, tá? Aqueles que nos acompanham nesse momento através da página do Facebook do Centro Espírita Allan Kardec, desejamos a todos uma boa noite, que possamos ter um bom aprendizado através da exposição dessa noite, uma boa harmonização através da leitura e através da prece. Nós convidamos o nosso companheiro Regis para fazer a leitura da noite de hoje. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. A leitura da noite de hoje vai ser do livro Vinha de Luz, psicografia do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 47, O Povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Isso quem disse foi Lucas, no capítulo 19, versículo 48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos canais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo de virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos, subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados no todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus, em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhes os caminhos. A claridade doméstica, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas aos espíritos das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais alto para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Depois da reflexão dessas palavras do livro Vinha de Luz, vamos utilizar o último parágrafo do livro, dessa leitura, que nos diz: os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Então, traduzindo essas consolações, esses apelos à imortalidade, é que nós elevamos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais da nossa casa, para que possamos, nesse momento em que a pandemia avança sobre nós, possamos
nos consolar através dos ensinamentos do Cristo, sabendo que tudo o que nos acontece são tudo provas para que possamos evoluir em busca da perfeição relativa. O Pai, no seu amor, na sua bondade para os seus filhos, jamais dá um fardo maior àquele que possamos carregar. Que essa pandemia faça com que possamos refletir, faça que possamos pensar o que ela quer nos dizer, para onde devemos ir após ela. Que possamos buscar a fraternidade, a justiça e o amor. E que tuas bênçãos, Pai, se derramem sobre todos nós que estamos aqui hoje, buscando o Evangelho, buscando o amor do Cristo. Que a tua paz, a tua luz se faça sobre todos nós, agora e sempre. E assim seja. Obrigado, Regis. Deus te ilumine sempre. Muita paz, muita saúde a todos na família. Agora, nosso companheiro Jefferson Ponqueroli estará fazendo a exposição da noite de hoje com o tema Jesus Contigo. Jefferson, contigo agora. Obrigado, Luciano. Obrigado, Regis. É sempre bom rever os amigos. Então, boa noite a todos, os nossos amigos do Centro Espírita Allan Kardec. É sempre uma alegria retornar a este espaço agora se tornando tão comum a todos nós, de reencontro de almas, de corações, em busca de esclarecimento e de consolo. E a proposta hoje é falarmos exatamente em torno da figura de Jesus. Jesus contigo é a nossa proposta. Mas para iniciarmos essa reflexão, vamos buscar entender um pouco a respeito do próprio Cristo. Estávamos há pouco num grupo de estudo da doutrina espírita e estávamos então analisando o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, um trecho muito interessante para as nossas reflexões. E é um momento então que Jesus está na região de Cesareia de Filipe, ao norte de Jerusalém, e ele então reúne os seus discípulos e traz uma questão muito interessante, que vamos repetir aqui para que possamos buscar o entendimento a respeito da figura do próprio Cristo para cada um de nós. E Jesus pergunta então aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que estão dizendo por aí a respeito do Filho do Homem, a respeito de mim mesmo? E então os discípulos muito facilmente dizem de que uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, o pensamento do povo que estava além das fronteiras daquele círculo dos discípulos de Jesus, tinham conceitos a respeito de Jesus um tanto quanto diversificados. Claro que demonstrando o entendimento a respeito da própria reencarnação, mas esse não é o nosso objetivo hoje. Mas o objetivo é refletirmos a respeito disso. A pergunta, então, é, para mim, quem é Jesus? Já que Jesus, naquele momento, pergunta o que pensam os homens. E então Jesus retorna aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Jesus poderia então nos perguntar: e vós, quem dizeis que sou? Como nós vamos avaliar a dimensão de Jesus? Como nós podemos compreender Jesus em nosso mundo íntimo? Nós sabemos o que dizem os outros, a visão que cada uma das religiões propõe. Mas para nós, intimamente, qual é a minha visão, qual é a minha proposta a respeito de Jesus? Que dizem nós, que diz eu a respeito do Cristo?
E, evidentemente, nesse trecho do Evangelho, Simão Pedro tem uma inspiração divina, porque ele vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Um trecho que nós conhecemos e que nós vamos perceber ali a possibilidade de, quando nós elevamos o pensamento a respeito desta pergunta, que dizem vós a respeito de mim, nós então começamos a refletir. Qual o significado, a dimensão de Jesus para nós? E nós então elevamos o padrão dos nossos pensamentos, porque pensar em Jesus à luz da doutrina espírita, evidentemente nos convida a profundas reflexões. Se nós vamos perguntar aos outros o que cada um pensa a respeito de Jesus, nós vamos recolher inúmeras propostas, inúmeros pontos de vista. Uns vão dizer que é o crucificado, é aquele Jesus que está na cruz. Mas e nós? Como nós podemos dimensionar Jesus? E o codificador Allan Kardec, então, ele vai caminhar dentro de O Livro dos Espíritos, trazendo profundas reflexões em torno do princípio espiritual, em torno da própria matéria, em torno de Deus. E ele, desculpe, e ele então traz algumas reflexões, alguns trechos do Evangelho, do Novo Testamento, inclusive esse, quando fala a respeito da reencarnação. Mas, em determinado momento, o codificador, muito cuidadoso com a proposta de organizar a doutrina espírita, ele, então, na questão 625, após transcorrer sobre a lei divina, a consciência guardando a lei divina, ele traz, então, a questão 625, que é para nós o ponto de referência, o ponto de partida para a nossa reflexão em torno de Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Portanto, o codificador traz, como sempre o faz nas suas indagações, nos seus questionamentos, uma proposta, uma construção para que os espíritos pudessem trazer uma resposta objetiva. Ou seja, diante do que nós temos hoje, qual o tipo mais perfeito? Não sob a ótica dos homens, mas na proposta de Deus aos homens. Ou seja, como Deus oferece aos homens um modelo para servir de guia. Ou seja, a construção dessa proposta divina em torno de alguém que se apresenta como guia da humanidade, como modelo. E então os espíritos trazem a resposta. Jesus. Jesus, portanto, passa a nós espíritas essa proposta de servir como guia e modelo para a humanidade. E exatamente nessa questão que o codificador traz uma nota a respeito dessa resposta, ele vai nos dizer então: Jesus, portanto, constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Portanto, Jesus é a proposta da perfeição moral a que a humanidade deve aspirar. Ou seja, quando nós observamos a nossa estatura moral, a nossa dimensão atual, a nossa realidade espiritual atual, e nós buscamos um modelo, e nós buscamos um guia, nós temos na proposta de Jesus o guia e modelo. E o codificador vai nos dizer, então, que tudo que Jesus nos apresenta é a expressão mais pura da lei do Senhor. Ou seja, Jesus nos guia na proposta de reconhecermos as leis de Deus, a lei divina. É Ele que vai guiar, através da nossa própria consciência, a descobrirmos esse mundo das leis divinas, que estão escritas
ou que está inscrita a lei de Deus em nossa consciência. Porquanto nós vamos observar que cada ação de Jesus representa, como disse o codificador, a expressão mais pura da lei de Deus. Portanto, ele nos guia a partir do seu comportamento, do seu modelo de ação, para descobrirmos em nós a lei divina, em nossa própria consciência. Portanto, de uma forma muito objetiva, nós podemos dizer, então, que aquela resposta de Simão Pedro, que vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, representa na realidade, tu és o guia, o modelo para o nosso comportamento. Tu representa na Terra a expressão da lei divina, a expressão e a ação da lei de Deus entre a humanidade terrestre. Portanto, nós conseguimos agora, à luz da doutrina espírita, dimensionarmos a figura de Jesus. E nós, então, vamos encontrar, a partir de então, o codificador trazendo a referência de Jesus em vários momentos dentro da codificação da doutrina espírita. Porque a partir da questão 625, nós, então, passamos a ter um guia, a ter um modelo de comportamento. Ao que o codificador, no item 8 da conclusão de O Livro dos Espíritos, vai nos dizer que a doutrina espírita não nos ensinou outra moral, senão a moral do próprio Cristo. Portanto, o ensino moral de Jesus representa também o ensino moral dos Espíritos na codificação da doutrina espírita. Não houve mudança, exatamente porque há 2000 anos, ou há quase 2000 anos, ao tempo do codificador, Jesus manifestava a lei divina, manifestava ali um modelo de comportamento ético-moral. E ao tempo da codificação, a proposta era a mesma, porque a referência à lei divina era a mesma, imutável, manifestada no comportamento, no padrão, no arquétipo, como se refere Paulo de Tarso, a resposta da questão 1009, o arquétipo homem, Jesus. Ou seja, o modelo de um comportamento ético-moral. E nós, então, vamos compreender como o codificador vai falar, por exemplo, na obra Gênese, que o pensamento divino animava o pensamento do Cristo. E, evidentemente, que Jesus assim já se referia quando ele aborda eu e o Pai somos um. Ou seja, a identificação de Jesus com as leis divinas, com o pensamento divino, era um só. O pensamento divino animava a manifestação de Jesus no mundo. E essa referência nós vamos compreender, por exemplo, em Paulo de Tarso. Não sou mais eu que vive, é o Cristo que vive em mim. A identificação de Paulo com o pensamento do Cristo. E o pensamento do Cristo identificado com o pensamento de Deus. Portanto, quando nós conseguimos compreender essa dimensão em torno da figura de Jesus, quando nós conseguimos responder a Jesus quando ele nos questiona, que dizem os homens que eu sou? E nós podemos extrair referências de como a sociedade se movimenta. E nós vamos observar o quanto a sociedade identifica Jesus ainda como um ser estático crucificado. E como a doutrina espírita ilumina a nossa consciência, ilumina o nosso caminho e nos apresenta um Jesus que abandona a cruz como abandonou há 2000 anos, quando ele então se apresenta aos seus discípulos na sua dimensão espiritual. E a doutrina espírita então nos coloca lado a lado com Jesus. Na referência de Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, por Divaldo Pereira Franco, vai nos dizer que nós devemos descrucificar Jesus. Descrucificar Jesus. E nós, na questão inicial, quando nós perguntamos a respeito do pensamento dos homens a respeito de Jesus, e vós, o que pensais de mim na proposta de Jesus?
nós devemos pensar se o nosso pensamento não trouxe aquela figura de um Cristo estático crucificado. Porque, evidentemente, o nosso atavismo, por tanto tempo, por séculos e séculos, nos traz essa referência de um Cristo crucificado. E Joana de Ângeles nos diz: descrucifique o Cristo e o traga para o seu lado, como um conselheiro e como um amigo. Ou seja, a proposta é de que Jesus esteja conosco, Jesus contigo. Mas para que Jesus esteja conosco, na figura de um amigo e conselheiro, na figura de um terapeuta, nós devemos ter dentro de nós uma proposta muito segura a respeito de Jesus. E agora nós a possuímos a respeito do conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta. O codificador em O Evangelho segundo o Espiritismo, que evidentemente que é o campo de grande trabalho do codificador em torno do Novo Testamento, do ensino moral de Jesus, que é aquilo que ele vai falar na introdução, o ensino moral de Jesus é inatacável no campo das religiões. Nós não vamos discutir se Jesus estava subindo ou descendo, se ele se assentou à mesa ou ele levantou a mesa. Nós vamos debater em O Evangelho segundo o Espiritismo ou refletir a respeito do ensino moral de Jesus. E este é inatacável no campo das religiões. E ali o codificador, então, vai aprofundar, iluminando o Evangelho com o conhecimento da doutrina espírita. E ele vai dizer que o Evangelho de Jesus se resume à humildade e à caridade. Portanto, nós começamos a ter também em nossas ações, como uma referência, um guia e um modelo dentro desse comportamento, a humildade e a caridade. Exatamente nos contrapondo a respeito do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Exatamente aquilo que os espíritos vão falar ao codificador que atravanca o nosso progresso. O nosso egoísmo e o nosso orgulho. E o codificador vai nos dizer que o Evangelho de Jesus se resume à humildade e à caridade. Portanto, nós sabemos que a partir do momento que nós conseguimos dimensionar Jesus em nossa existência, nós trazemos ele como um amigo, como um conselheiro, um terapeuta, para que ele possa nos auxiliar nas nossas dificuldades do dia a dia, nós devemos verificar como estão as nossas ações no campo da humildade e no campo da caridade. A caridade, na sua mais ampla acepção, na sua mais ampla expressão, desculpem, no sentido de benevolência, indulgência e perdão. E nós, então, vamos extrair também do Evangelho segundo o Espiritismo alguns questionamentos feitos por dois espíritos nobres que contribuem com o codificador Allan Kardec diante de tudo isso que nós conhecemos. E o primeiro espírito, Vicente de Paulo, ele nos traz uma reflexão. Por que tão pouco praticada é a moral do Cristo? E por que exatamente os que com justiça lhe proclamam a sublimidade são os primeiros a violar-lhe o preceito capital, o da caridade universal? E Vicente de Paulo, evidentemente, na sua expressão, na condição da sua existência como Vicente de Paulo, da sua bondade e caridade aos menos favorecidos, ele traz essa reflexão. Porque nós que temos esse conhecimento, nós nos afastamos, de certa forma, para a prática, ou nos afastamos da prática do Evangelho de Jesus. E ele vai nos dizer, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a ouvidam ou a esquecem, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Por que nos afastamos do objetivo da criação? E, evidentemente, quando nós vamos entender o objetivo da criação, o objetivo da nossa encarnação e da nossa reencarnação, e nós vamos traçar de modo geral
o objetivo do progresso e da evolução. E nós vimos que o orgulho e o egoísmo nos impedem o avanço, e a humildade e a caridade nos permitem, então, desenvolver as nossas faculdades, as nossas potencialidades na direção do alto. E por que nós nos afastamos desse objetivo? E ele vai dizer, então, não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? E então ele vem nos trazer algo para nos dar um choque, talvez, nessa nossa concepção, nos permitindo até compreender Jesus de forma mais integral. Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Quando nós vamos observar a movimentação de Jesus narrada no Novo Testamento, todos os seus ensinamentos, e falávamos no grupo de estudo reunido com os nossos amigos do SEAC, que cada passagem do Novo Testamento expressa um ensinamento de Jesus, que muitas vezes nós passamos por cima, nós, no afã de conhecimento e de intelectualização, nós acabamos deixando passar alguns ensinamentos, que diz Vicente de Paulo, ensinamentos divinos. E ele, então, fecha esse trecho que está no capítulo 12, no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? E nós vamos compreender que, quanto ainda nós nos afastamos exatamente na proposta que traz Vicente de Paulo dos ensinamentos de Jesus. E outro espírito, um expoente da intelectualidade ao seu tempo, Pascal. Agora, como espírito, ele traz uma contribuição também no item 12, mas no capítulo anterior, no capítulo 11. Quando tomareis Jesus por modelo de todas as vossas ações? Se Jesus, de certa forma, nos traz os seus ensinamentos por parábolas, ensinamentos muitas vezes incompreensíveis até um certo tempo atrás. A doutrina espírita ilumina, diz que são ensinamentos divinos, diz que Jesus é guia e modelo da humanidade, que Jesus é a perfeição a que o homem, a que a humanidade deve aspirar na Terra. E nós então nos questionamos: que dizemos nós que é Jesus? Como nós dimensionamos? Será que a nossa relação nos aproxima de Jesus? Será que nós conseguimos estabelecer com Jesus, na dimensão dos nossos conceitos, das nossas reflexões, quando nós nos detemos e questionamos ao próprio Cristo a respeito de tantas questões da nossa existência? Será que nós conseguimos dimensionar a figura de Jesus, esse sol de quinta grandeza na nossa existência? E nós vamos verificar que muitas vezes nós ainda temos Jesus como uma referência estática, como uma referência muito longe da nossa existência. E nós devemos questionar e numa busca de entendimento desse nosso próprio comportamento, quando nós distanciamos-nos de Jesus, se não é devido ao nosso afastamento da vivência dos seus ensinamentos. Porque se nós temos Jesus ao nosso lado, como amigo, como um companheiro, e diante de qualquer fator da nossa existência, nós questionarmos através da prece: Senhor Jesus, o que farias em meu lugar? Qual seria o teu comportamento? Vamos analisar um instante da nossa existência. Nós estamos diante de uma dificuldade. Nós rogamos o auxílio a Jesus. E nós dizemos: Jesus, o que farias diante desse ou daquele acontecimento? Porque Ele é o modelo. É Ele a que nós devemos aspirar dentro das nossas concepções de modelo. E nós então colocamos
diante daquele fato, daquele acontecimento, daquela dificuldade, Jesus. O que faria Jesus? Um modelo. E como resposta, através da prece, Jesus se apresenta como guia. E ele então guiará os nossos passos diante desta ou daquela dificuldade. E nós então estaremos alcançando esta proposta e veremos que Jesus está contigo, Jesus está comigo, Jesus está conosco, ao nosso lado. E quanto mais nós buscamos essa referência em nossa existência, a prece, Jesus, o que farias? E nós vamos então perceber que Jesus se nos apresenta a cada instante, nos inspirando no bem, como o próprio Simão Pedro foi inspirado naquela passagem do Novo Testamento, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nós somos inspirados, então, a agir desta ou daquela forma, aurindo coragem, fé, esperança, perseverança, para suportar esses momentos difíceis. Porque se avaliarmos no campo e no contexto contemporâneo que atravessamos, em que avaliamos as nossas dificuldades, as nossas limitações, e nós então elevamos a Jesus. Jesus, o que farias? Diante dessa dificuldade imensa que eu vivo, em um momento de indecisão, de medo, de vacilação, de incerteza, e nós então podemos dizer que Jesus nos apresentaria o seu comportamento na própria Via Crucis. E vamos entender que a nossa dificuldade é muito menor do que a dificuldade extrema de Jesus na valorosa lição da dor e do sofrimento, do açoitamento, da injustiça, do madeiro, que ele próprio teve que carregar, subir o monte do Gólgota ou o Monte da Caveira, e ali então ser crucificado. E nós então nos recolhemos ao nosso mundo íntimo, sob o açoite da dor, das aflições que são naturais, nós estamos na dimensão ainda de humanidade que habita esse globo, portanto, trazendo um mundo de imperfeições. Mas nós começamos a tirar e extrair essas lições, como Jesus a nos dizer: levante, prossiga, siga esse caminho, é áspero, é difícil, e ele poderia dizer a cada um de nós: eu sei, a aflição da injustiça, a aflição da perda da liberdade, de um julgamento, mas ele diria a cada um de nós: eu venci o mundo. O que nos inunda, como nos traz a referência inicial, lido pelo Regis, de consolações, de bênçãos, porque nós, com certeza, atravessaremos este momento, controlando o nosso mundo íntimo, as nossas aflições, as nossas ansiedades, o nosso medo, mas olhando tudo com otimismo, com esperança, com paciência e com perseverança. E dentro dessa proposta, quando nós folheamos o Novo Testamento, e nós pegamos, por exemplo, o convívio de Jesus com os discípulos, muito próximo, muito fraterno, nós vamos encontrar também um momento que nos marca, que é o encontro com Zaqueu. Quando Jesus diz: estarei convosco por esta noite, e aqui habitarei contigo com os teus. E nós
trazemos, evidentemente, a proposta iluminativa do Evangelho no Lar. Porque a proposta é Jesus contigo, Jesus comigo. E se nós o levamos no dia a dia das nossas aflições, nós o levamos para os grandes embates da vida, nós devemos também abrir a porta do nosso lar. Na proposta que o Espiritismo nos traz, ao menos uma vez por semana. Como diz Neio Lúcio, na obra Jesus no Lar, Jesus inaugura esse momento junto aos discípulos na casa de Simão Pedro, à luz das estrelas, e ali inicia um grande e profundo processo de aprendizagem, abrindo o livro das leis divinas, para que ali pudessem então tecer reflexões, ensinamentos. E o Evangelho no Lar traz essa mesma proposta. Quando nós abrimos a porta do nosso lar, a porta espiritual, para Jesus estar conosco, junto aos nossos familiares. E nós, então, escolhemos um dia da semana, ao menos um dia da semana, em determinado horário, para que, de forma disciplinada, possamos ter aquele momento com Jesus, para que naquele momento possamos receber em nosso lar os benfeitores espirituais. E ali, então, fazemos uma prece singela, podemos fazer uma leitura inicial para que os nossos pensamentos se elevem, uma prece de agradecimento, podemos colocar um copo d'água para ser fluidificada, para ser magnetizada, podemos ali estabelecer uma leitura infantil quando estamos recebendo crianças. E então abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Novo Testamento, e ali nós podemos seguir de forma sequenciada. Iniciamos do início para o final, lemos um pequeno trecho e vamos falar a respeito do nosso entendimento e da aplicação daquele ensinamento na nossa existência. Jesus como guia, Jesus como modelo. E nós, então, começamos a modificar a nossa paisagem íntima. Nós começamos a entender os ensinamentos de Jesus. E os benfeitores espirituais percebendo em nós o desejo de mudança e nos auxiliando. Ao final, podemos fazer, então, uma prece de agradecimento por este momento em que Jesus habitou conosco. E diz Joana de Ângeles que se uma casa faz o Evangelho no lar, uma rua se ilumina. E diz ela, se um apartamento faz o Evangelho no lar, todo o edifício se ilumina e se beneficia dessas vibrações. André Luiz desce a crosta terrestre e percebe uma luminosidade diferente. E ele questiona, então, o que se refere àquela luz partindo de tão singela casa? Ao que o instrutor espiritual diz a ele, lá, naquele ambiente, é realizado o Evangelho no lar. E essa luz espraia-se ao alto e àqueles que o cercam, que cercam o lar. Portanto, é este momento em que trazemos Jesus mais perto de nós, no nosso ambiente familiar. Diz Joana de Ângeles que os miasmas dos nossos pensamentos enfermiços são recolhidos. O pessimismo, a desesperança, o ódio, a ira. Diz Joana de Ângeles que os benfeitores espirituais fazem a asepsia do lar. E evidentemente que nós vamos, durante a semana, fazendo a nossa parte, mudando o padrão de pensamentos, elevando os nossos pensamentos. E nós, então, compreendemos quão grande é esta atividade. Na obra Grilhões Partidos, narra Manuel Flamengo de Miranda que, diante de uma dinâmica familiar,
de um conflito, de um problema que cercava o núcleo familiar, os benfeitores espirituais, então, são movimentados para atender aquela dinâmica. Uma dinâmica de obsessão espiritual. E então os benfeitores espirituais se movimentam e fazem com que haja um encontro fortuito entre amigos que não se viam desde longa data. E um casal de amigos era então espírita, e o outro era exatamente o que atravessava a grande tormenta familiar. E aqueles espíritas são inspirados pelo alto para convidar aqueles amigos que não viam há muito tempo e que relatavam as suas dificuldades para conhecer a doutrina espírita. E falavam a eles da importância do evangelho no lar. Explicam a dinâmica. E então, aquela família em aflição organiza o lar e passa, então, a uma vez na semana, ter esta prática do evangelho no lar. Manuel Filomeno de Miranda, então, narra a ação da espiritualidade naquele momento. A ação da espiritualidade na dinâmica familiar. E nós vamos compreender, então, o significado de Jesus contigo. E nós, então, perguntamos, dilatando as nossas reflexões, Jesus contigo. Podemos dizer sempre, Jesus sempre está conosco. E nós? Será que nós estamos com Jesus? Trazendo este irmão mais velho, este amigo, para caminhar conosco, trazendo a grande referência de Paulo dentro do Evangelho, caminhando conosco no deserto da vida, ou pelo deserto da vida, das agrestias que a vida nos traz, das dificuldades. E nós, então, percebemos a presença de Jesus. E é notório quanto nós andamos distraídos. Quando nós vamos perceber no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, quando caminhavam alguns discípulos pelo caminho, pela estrada de Emaús, ou que levava a Emaús, e Jesus caminhava ao lado deles, dialogando, e em determinado momento, eles se dão conta. Quem era aquele homem que estava aqui ao nosso lado? Quem era? Será que era Jesus? E nós vamos muitas vezes caminhar desta forma. Jesus nos inspirando através dos benfeitores espirituais. E nós distraídos com a paisagem exterior. Sem compreender a dimensão do que é Jesus conosco e do que é nós com Jesus. Nesta relação íntima daqueles que somos irmãos, irmãos em humanidade. Jesus, este irmão que alcançou a proposta dessa perfeição moral, desta referência, alguém que trabalhou de forma exaustiva para alcançar essa dimensão espiritual, alguém que veio ter conosco para falar de amor, para falar de fé, para falar de esperança e para falar do seu exemplo nos momentos difíceis, para falar da superação das dores, da superação através de outras mãos que auxiliam, como auxiliaram, e ele permitiu que assim o fosse, para nos demonstrar que ao lado caminha alguém conosco. Jesus inspirando muitas vezes outras mentes, outras mãos como as mãos do próprio Cristo, como nós muitas vezes somos instrumentos de Jesus na terra, fazendo bem, soerguendo alguém. E então nós conseguimos compreender a necessidade que nós temos
de caminharmos próximos de Jesus. Que possamos compreender a dimensão de Jesus em nossa existência. Sob as mãos amorosas do Cristo estão os comandos do orbe terrestre. Este momento passará, superaremos. Estaremos logo ali adiante, caminhando de uma forma mais segura, transformados. Um momento em que somos convidados a avaliações profundas, ao recolhimento no lar. E nós então convidamos Jesus a estar conosco, ao menos uma vez em nosso lar. Mas todos os dias da nossa existência, Jesus contigo, Jesus conosco. Que Ele nos abençoe, que Ele nos inspire, como tem nos inspirado desde o início dos tempos. E a sua mensagem nos chega, nos alcança e permanecerá conosco por todos os tempos. Mas que Ele alivie as nossas dores, que Ele possa nos auxiliar, que Ele possa estar sempre ao nosso lado. Agradecemos a companhia sempre fraterna, sempre amiga dos nossos companheiros do SEAC. Que possamos inspirar aqueles que caminham conosco, que podemos convidá-los a ter acesso à doutrina espírita, que eles possam ter acesso a esse canal de divulgação do Espiritismo, que eles possam ter acesso às mensagens que o Espiritismo nos traz. Agradecendo a paciência dos amigos, agradecendo esta oportunidade, rogando a Jesus que esteja conosco. Obrigado, Jefferson. Deus te ilumine sempre e também possa iluminar a todos aqueles companheiros que nos assistem nesse momento. Obrigado. Nós vamos à prece de encerramento, onde trazemos hoje do livro Amanhecer de uma Nova Era, um livro editado em 2012, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, a mesma obra, o mesmo autor espiritual que o Jefferson comentou agora há pouco, ditado a Divaldo Pereira Franco, Amanhecer de uma Nova Era. E ao final, há uma prece dita pelo Santo de Assis, conforme está escrito aqui ao final da obra. Nós vamos ler a prece de encerramento e pedir a todos que, quando estiverem acompanhando, possam reunir seus pensamentos aos outros que aqui se encontram também, para que nossos pensamentos, essa prece, possam produzir os elementos necessários para que a espiritualidade amiga e benfeitora venha estar conosco, venha a estar com os doentes e aflitos. E através da prece, nós vamos compreender um pouquinho mais o que se passa conosco nesse momento, tal qual explicou o Jefferson na exposição da noite de hoje. Jefferson, nós nos despedimos de você nesse momento. Uma boa noite. Boa noite. Divino pastor das almas terrestres, vinde, por misericórdia e compaixão, ao abismo onde nos encontramos, a fim de retirar-nos das escarpas em que nos seguramos antes da queda total. Transformai a vossa cruz de amor
em ponte que nos alce do tremedal ao planalto salvador, facultando-nos a libertação. Estendei a vossa coroa de espinhos, transformados em elos fortes da corrente de segurança, para que unam a nossa a vossa sublime existência. Alargai vosso olhar sobre a terra em transição dolorosa, de modo a diminuir as dores que se generalizam e a todos alcançam, convidando aqueles que choram à reflexão em torno do excelso bem. Neles, inspirando o anelo pela paz e pela ventura que logo mais tomarão conta do planeta. Amparai os convidados de outra dimensão que ora se corporificam para o trabalho da experiência iluminadora do mundo, de modo que consigam esculpir nas paisagens ainda sombrias do orbe as indefiníveis claridades da esperança e da fraternidade plena. Tomai dos nossos mais nobres pensamentos e entretecei a grinalda de sabedoria que nos deve exornar a fronte, auxiliando-nos em todas as decisões imortalistas. Santo que sois, refere-se assis a Jesus. Confire-nos a vossa bênção de carinho, a fim de que o nosso roteiro de uses transforme-se em senda de sublimação. E perdoai-nos a pequenez e a pobreza em que ainda nos encontramos, sem possuirmos nada para oferecer, exceto o próprio ser a serviço do nome do vosso nome. Despedimos, Senhor da madrugada, da ressurreição, de maneira que vençamos a morte, a dor e o medo de servir-vos para todo o sempre. E assim, com esses pensamentos elevados, que nós possamos buscar os hospitais, os aflitos, os doentes, para que venham estar conosco, nos iluminando e sendo iluminados todos esses irmãos através dos benfeitores amigos. Uma boa noite a todos. Jesus ampare cada um que aqui se encontra. Até mais.